pela coroação do Papa Leão XIV. A liturgia antiga era a coroação, hoje é início do ministério petrino do Papa Leão XIV. Já teve a cerimônia hoje, aqui no Brasil foi 5 da manhã, foi lá em Roma, 10 horas, já aconteceu. Muito bonita a cerimônia, o Papa tomando posse da cátedra de São Pedro, que São Pedro foi feito Papa por Nosso Senhor, pastor da sua igreja, vigário de Cristo. Vigário quer dizer aquele que faz as vezes de, vices gerens, vigários, vicários quer dizer isso, faz as vezes de. Então o vigário de Cristo na terra foi São Pedro. Jesus escolheu esse apóstolo, porque ele quis, não é porque era o melhor, não é porque era o mais eloquente, mas Jesus quis que fosse ele. Por isso trocou o nome dele de Simão para Pedro, que quer dizer pedra. Por isso disse, tu te chamas Simão, e agora em diante te chamarás Pedro, porque é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus, quer dizer, a igreja. Quando fala reino dos céus, quando Jesus fala, é a igreja. O reino dos céus é semelhante a uma rede que pegou peixes bons e maus. É a igreja. Lá no céu é só bons. Aqui é a igreja, todos. Vou te dar a chave do reino dos céus. O pessoal costuma dizer que São Pedro tem a chave para abrir o céu. Não, é aqui. As chaves quer dizer o poder sobre a igreja. Porque quem tem a chave da casa tem a posse da casa. Quando a pessoa ganha uma casa, ganha a chave. É a posse. Quando ganha um carro, ganha a chave do carro. São Pedro, então, Nosso Senhor deu a chave da igreja. Para quê? Porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É o poder da jurisdição. É o poder do mando que Nosso Senhor, indo para o céu, deixou aqui na igreja, na pessoa de São Pedro e dos seus sucessores. São Pedro, então, começou a pregar o Evangelho, depois da ascensão de Jesus ao céu, depois da vinda do Espírito Santo, junto com os outros apóstolos, São Pedro começou a pregar ali na Judéia, como Jesus tinha mandado. Pregou, ensinou. Depois ele foi para Antioquia, que fica ali na Ásia Menor, hoje na região da Turquia ali. Ali ele fundou também a igreja, primeira. E dali depois é que ele veio para Roma. Aí fundou em Roma. Saiu primeiro a Jerusalém, segundo Antioquia e a terceira em Roma. Tem as provas arqueológicas que São Pedro esteve em Roma, como também em São Paulo, as duas colunas da igreja. Ali, São Pedro se tornou o pastor da igreja em Roma. A sede, por isso que a sede até hoje da igreja é em Roma, porque São Pedro fundou a igreja de Roma. Por isso nós, igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana, porque São Pedro fez a sua sede em Roma. E ali, São Pedro pastoreou a igreja, foi preso algumas vezes, e diz lá, enquanto São Pedro estava no cárcere, a igreja não cessava de rezar por ele. Depois ele foi libertado pelos anjos, e ali São Pedro começou o seu ministério. Ele foi perseguido na perseguição do primeiro imperador que queria destruir o cristianismo, Nero, César Nero. Nero prometeu destruir os cristãos. E naquele grande circo, era muito comum os circos naquele tempo para a diversão do povo, onde eles faziam as lutas de gladiadores, naqueles circos romanos. No circo de Nero, que ficava na colina do Vaticano, aquele circo, que Roma é construída sobre 7 colinas.
Uma delas, colinas pequenas. Numa delas estava ali o circo de Nero. E ali ele começou a perseguir os cristãos. Houve um incêndio em Roma e Nero atribuiu isso aos cristãos, motivo pelo qual ele começou a perseguir mais acirradamente os cristãos. Prendia os cristãos onde estivessem e jogava-os no circo para que fossem comidos pelas feras. Aquelas feras, leões, tigres, que eles reservavam para a luta com os gladiadores. E ali os cristãos eram devorados pelas feras. Houve uma vez que ele colocou os postes, antigamente não tinha luz elétrica, untou os cristãos, amarrou nos postes, untou com piche e colocou fogo para que os incêndios dos corpos dos cristãos iluminassem o estádio, o circo de Nero. Ali também foi martirizado São Pedro. Foi preso e levado ali. Eles eram torturados, os primeiros cristãos, jogados às feras, e São Pedro foi condenado a ser crucificado. Eles queriam zombar, já que ele era discípulo do crucificado, nós vamos também crucificá-lo aqui. Aí São Pedro pediu que eu não era digno de ser crucificado como Jesus. Aí o puseram de cabeça para baixo, ele foi crucificado ali, e morreu ali, foi sepultado logo ali naquele, do lado do cemitério, que era os túmulos. E assim continuaram as perseguições aos cristãos, outros imperadores. Marco Aurélio, um deles, chegou a fazer um monumento à destruição do nome cristão. E os imperadores foram destruídos, o Império Romano foi destruído pelos bárbaros que invadiram Roma. Acabou o Império Romano, o último imperador romano, Augusto, foi derrotado pelos bárbaros e acabou o Império Romano. E a igreja continuou. Quando houve liberdade dos cristãos, o imperador Constantino, que venceu o concorrente dele, que era Licínio, na batalha ali, do Lábaro, ele, na hora da batalha, ele era filho da imperatriz Santa Helena, que era cristã, e que instruiu o filho. Ele então, na hora da batalha, ele viu no céu a cruz, escrito embaixo, in hoc signo vinces, neste sinal vencerás. E ele então mandou colocar nos escudos e nas bandeiras o sinal da cruz. E ele venceu a batalha, e ele cumpriu a promessa, deu liberdade aos cristãos. E ele construiu em cima do túmulo de São Pedro, ali do lado do circo de Nero, construiu uma capela. Os cristãos construíram uma capela. E depois Constantino ergueu uma grande basílica, grande, enorme, que foi reconstruída. Destruíram aquela e fizeram uma nova no século XVI. Aí já estamos no Papa Júlio II. Construiu a Basílica de São Pedro, que nós temos até hoje, na Praça de São Pedro, ali no lugar onde era o circo de Nero. E ali em cima do túmulo de São Pedro está essa basílica, que todos nós veneramos quando vamos a Roma, é a Basílica de São Pedro, em cima do túmulo de São Pedro. E ali que está a cátedra, a cadeira onde São Pedro se sentava para pregar, a cátedra de Pedro, que até hoje está lá, e ali se assenta o sucessor de São Pedro, o 66º sucessor de São Pedro, que é o Papa Leão XIV. Agora, São Pedro vai ter sempre seus sucessores, até o fim do mundo. E Nosso Senhor disse que é sobre essa pedra, Pedro, que ele edificou a sua igreja, e as portas da morte
nunca prevalecerão contra ela. A igreja vai durar até o fim do mundo, como nós vimos hoje, a posse do sucessor de São Pedro, que é o Papa Leão XIV. Hoje, na cerimônia, estava lá toda a igreja representada. O evangelho foi lido em latim e em grego, os dois pulmões da igreja, a igreja latina e a igreja oriental. E foi colocado sobre os ombros do Papa o pálio, é aquele paramento que se coloca em cima do ombro, caindo sobre o peito do Papa, chama-se o pálio, que é feito de lã de carneiro, simbolizando o pastor que pega a ovelha sobre os seus ombros. É o bom pastor. Então ele usa o pálio, simbolizando isso. Ele é o bom pastor. E recebe o anel do pescador. É o anel de São Pedro, como o Papa Leão XIV recebeu hoje. O pálio e o anel do pescador. É o anel de São Pedro. Ele é o sucessor de São Pedro. Como devemos agradecer a Deus por pertencer à igreja de Nosso Senhor, feita por Ele. Não é invenção humana. Não foram os homens. Então, não foram os homens que resolveram fazer uma agremiação. Igreja quer dizer assembleia. Foi Jesus que fez. E agradecemos a Deus por pertencermos a essa igreja de Nosso Senhor, que tem a garantia da eternidade dada por Ele. Então, São Pedro governou a igreja de Roma, teve seus sucessores. Depois de São Pedro veio São Lino, depois Santo Cleto, ou Santo Anacleto, São Clemente Romano, e assim seus sucessores até o nosso Papa atual, Leão XIV. Vamos agradecer a Deus, vamos ter essa veneração pela Cátedra de Pedro, vamos rezar pelo sucessor de São Pedro. Ele aceitou esse ministério aceitando uma cruz. São Pio X, quando foi eleito, ele falou: aceito essa cruz. Então é uma cruz, que o Papa, depois que é eleito, perde tudo mais. Ele não volta mais para sua terra, não vai mais se reunir com a sua família, vai ficar ali na Cátedra de Pedro até o fim, até morrer. O cargo é vitalício e vai governar a igreja, suportando todos os sofrimentos, as críticas, as dificuldades, e vai apacentar esse grande rebanho de Nosso Senhor, com esses 4.000 bispos, 2 ou mais bilhões de fiéis, a Igreja Católica. É a Igreja de Nosso Senhor. Vamos nos alegrar e rezar por ele, rezar pelo Papa. A Santa Jacinta de Fátima, que viu Nossa Senhora, teve uma visão depois que viu o Papa sentado, ajoelhado numa mesa, numa casa, com o rosto entre as mãos, chorando, e todo mundo lá de fora xingando, jogando pedra nele. E ela dizia, né, coitadinho do Santo Padre, vamos rezar pelo Santo Padre, o Papa. Então, vamos rezar para que o Papa seja fiel a essa missão. A igreja teve muitos papas, até não tão bons, mas a rocha de Pedro continua e vai continuar até o fim, com a garantia que Nosso Senhor deu.
O Papa governa a igreja junto com os cardeais, com os bispos, e o Papa é um bispo, só que é bispo de Roma, por isso é o primaz de toda a igreja. Por isso, nós estamos unidos a ele. Quem governa a igreja são os bispos, em união com o Papa, ajudado pelos sacerdotes. É a igreja de Jesus. Vamos rezar nessa intenção, pedir muito a Nossa Senhora, que é a mãe da igreja, que proteja o Santo Padre e o Papa, que nós sejamos sempre unidos ao Papa, à igreja de Nosso Senhor, com todas as dificuldades. A igreja é essa grande família, com todas as dificuldades, problemas, gente, pecadores, nós que caímos, mas é a igreja de Nosso Senhor. E Ele quer nos levar para o céu com essa igreja, é nessa igreja. Vamos sempre considerar a igreja como nossa família. Amemos esta nossa família, que é a igreja, na qual nós nascemos pelo batismo, na qual nós recebemos os sacramentos, na qual nós recebemos o ensino que vem da cátedra de Pedro. Ali está no Catecismo da Igreja Católica todo o resumo dos ensinamentos da igreja. Vamos nos alegrar por sermos católicos, por sermos da igreja. Nossa Senhora é mãe da igreja. Nós somos irmãos de todos os santos. Os santos, a igreja, os modelos dos cristãos são santos. Vamos dizer, mas tem gente ruim na igreja. Tem, mas são da igreja. Como também os brasileiros. Os brasileiros não são os que estão na cadeia. Os brasileiros são todos, inclusive os que estão na cadeia. Mas principalmente os bons que são os bons brasileiros. Assim também os bons cristãos estão no céu. Esses são. A igreja tem Santa Teresinha, Santa Teresa de Jesus, os apóstolos, São Pedro, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Esses são nossos irmãos que nos deram o exemplo. Esses foram os bons cristãos que vão à nossa frente para nos dar o exemplo de vida cristã. Vamos ser fiéis ao nosso batismo, vamos receber os sacramentos da igreja, a missa, a Eucaristia, a confissão, a absolvição dos pecados que está na igreja. Na igreja nós temos tudo isso, todas essas riquezas. Fora da igreja não há salvação. A igreja é comparada à arca de Noé. Quem estava fora morreu afogado. A igreja é a barca de Pedro. Barca que às vezes sacode pelas ondas, balança. Muita gente, quando viu a igreja balançar, pulou fora, morreu afogado. Quem fica na igreja é que vai ser salvo, a igreja de Nosso Senhor. Rezemos então por essa nossa família, rezemos pela igreja, rezemos pelo Santo Padre o Papa, para que ele governe bem. Rezemos por ele hoje de modo especial, que foi a inauguração do seu magistério petrino, seu ministério petrino na Igreja de Roma. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nos guarde sempre. Amém.